Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu vou comentar pontos dos capítulos 36 ao 39 de Ezequiel para falar sobre o reino milenar de Cristo, ou seja, para falar sobre o Israel glorificado e para falar sobre o Israel terreno. Na verdade, para falar sobre os três grupos que entrarão vivos no milênio. É muito importante entender isso, só que eu não vou ler textos. Esse vídeo aqui vai ser apenas comentários para preparar vocês para ouvirem os capítulos que eu vou fazer pela inteligência artificial. O link vai aparecer no final do vídeo, vocês vão entender todo o propósito. Em um outro vídeo, aí eu vou estar explicando versos por versos e fazendo uma explicação mais detalhada. Aqui vão ter detalhes, só que vão ser de pontos específicos. Eu vou comentar tudo de cabeça, conforme o que vai vindo na minha mente. Eu não estou com anotações aqui no momento, então vai acontecer muito vai e vem, só que vai estar amarrado tudo dentro desse propósito. A palavra, a explicação vai estar toda conectada dentro desse propósito. Eu gosto muito de fazer vídeo assim, onde as coisas vão fluindo naturalmente. E quando eu for ler os textos, aí eu vou fazer baseado num mapa que eu faço para mim. Eu também gosto de fazer um estudo planejado, onde eu tenho os textos todos separados para ler. Então, também vou comentar algumas porções de Ezequiel do 40 ao 48, em alguns capítulos, tipo Ezequiel 45, falar sobre o príncipe do povo, e fazer algumas conexões, falar dos templos. Vai ser muito importante vocês ouvirem tudo isso, tá certo? Então você coloca fone de ouvidos e vai ouvir e meditar na palavra de Deus. Pode ser fazendo alguma tarefa de casa, alguma tarefa onde dê para você prestar atenção no que está fazendo e no que está ouvindo, mas principalmente caminhando. Quando eu estou caminhando, eu consigo entender o que eu estou ouvindo com muito mais precisão e eu consigo pensar e falar melhor. Quando eu estou caminhando, tudo flui melhor. E isso é científico. Se você puder fazer isso caminhando, melhor. São 4 capítulos e são suficientes para vocês conhecerem grandes coisas sobre o reino milenar. Ou conhecerem ou confirmar aquilo que estão conhecendo. Vocês que conhecem as 2 casas de Israel, certo? E vocês que estão me acompanhando já pelo menos em 2023. Aqui no início de 2024, eu recomecei com esses estudos do Templo de Ezequiel. E eu acredito que se Deus permitir, eu vou falar o ano de 2024, o ano inteirinho sobre isso. E acrescentando mais e mais sobre essas coisas. Porque essa é uma verdade. Quanto mais errado é a sua visão, quanto mais afastada da verdade, menos é a sua esperança. Menos também será o seu galardão no reino, caso você se tornar vencedor. Nós não vamos escolher um capítulo para explicar e outro para pular. Nós não vamos escolher alguns capítulos para explicar e fingir que estamos explicando tudo pulando versos. Nós temos capacidade de entender essas coisas. Quando você tem a chave dos tempos, realmente Deus nos deu isso. Ele está dando. Então você não pula mais verso. Você não vai hiperliteralizar e nem hiperespiritualizar. Você vai saber aplicar a visão correta no tempo correto. Então, sobre essas coisas, tem muito que se falar. Sobre visão literal e visão espiritual. Tem pessoas que acham que estão explicando corretamente a Bíblia, mas não estão. Elas simplesmente escolhem ignorar textos e distorcer na cara dura. Vocês sabem, lê Ezequiel do 40 a 48... e vocês vão perceber que aquilo ali não tem nada a ver com igreja. Não tem a ver com pessoas glorificadas. O príncipe de Ezequiel não é Jesus em hipótese alguma. Todas as características do príncipe desclassificam ele como o Messias do povo, um glorificado. E não faria o menor sentido o Senhor criar toda uma planta de uma casa, falar sobre a lei, de novo, sabe? 280 versos mais ou menos, 8 capítulos, só para fazer a gente dar a volta e chegar no mesmo resultado do que tudo que foi falado por Moisés. Não faria o menor sentido isso.
A maioria do povo de Deus não se interessa por essas coisas, por isso que eles nem se preocupam com o profeta Ezequiel e muito menos com o que está sendo falado em Ezequiel do 40 a 48. Se esse assunto surgir na mesa, eles vão falar que tudo é igreja e pronto, não tem mais o que quebrar a cabeça. Só que tem pessoas que se sentiram confrontadas e agora elas querem explicar. E olha para a explicação que elas estão dando. Olha elas falando sobre o príncipe de Ezequiel, que coisa ridícula. O texto está falando claramente de um homem que não é da tribo de Judá, de um homem que se casa, se dá em casamento, que come, que bebe, que morre, que não pode herdar porção sagrada do templo. Ou seja, ele está restringido em muitos dos pontos. Aí as pessoas dão uma volta na Bíblia toda para falar isso aqui é Cristo. Qual é o propósito de Deus em fazer isso? O Senhor não fala as coisas sem propósito, o Senhor não é como um homem ignorante. Por que eu falo que isso é uma grande ignorância? Prestem atenção. Para que o Senhor vai contrariar a própria palavra dele para falar algo de igreja em Ezequiel do 40 a 48? Fala a verdade, a gente precisa de tudo aquilo para no final das contas falar que é tudo igreja? Aí eles vão dizer, mas isso daqui é a Nova Jerusalém. É para a gente aprender coisas da Nova Jerusalém. Vamos ser sinceros, irmãos. Isso é uma baita de uma safadeza evangélica. Quando que você e eu precisamos de Ezequiel do 40 ao 48 para entender algo sobre a Jerusalém? Porque se fosse necessário de Ezequiel do 40 a 48 para estudar a Nova Jerusalém, nós sempre estaríamos falando de Ezequiel do 40 ao 48. Por que só agora? Para você entender sobre a Nova Jerusalém, o próprio capítulo de Apocalipse 21 e 22 se auto-explica. É claro que ele é muito profundo e faz conexões com todos os tabernáculos. Não tem como a Nova Jerusalém não fazer conexão com o tabernáculo de Moisés, com o templo de Salomão, com a reedificação do templo lá com Esdras e Neemias, com o corpo humano. Não sei se eu pulei alguma etapa. Eu acho que não, né? Tabernáculo de Moisés, Templo de Salomão, a reedificação do templo, o corpo humano e a Nova Jerusalém. E o templo de Ezequiel, né? Não tem como a Nova Jerusalém não fazer conexões com esses santuários. Ela vai fazer conexão com tudo. Mas dizer que você precisa de Ezequiel do 40 a 48 para entender sobre a Nova Jerusalém, isso é engano. A gente pode entender perfeitamente sobre a Nova Jerusalém, ainda que não existisse Ezequiel do 40 a 48. Se não existisse o profeta Ezequiel na Bíblia, ainda assim nós entenderíamos a Nova Jerusalém por outros textos da Bíblia. Aí as pessoas podem falar, mas é que Deus quer acrescentar mais detalhe. Ué, então por que não explica os detalhes? Vai escolher só alguns pontos para espiritualizar e ainda tudo mal espiritualizado. É uma coisa sem vergonha. Se aquele príncipe de Ezequiel do 40 a 48 é Jesus, por que ele não pode herdar certos pontos do templo? Por que ele tem que ficar com uma sobra? Por que está dizendo que ele tem que fazer sacrifício pelos próprios pecados? Isso não está falando de Arão que tem que fazer sacrifício pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque Arão é uma figura de Cristo, né? Então Arão fez sacrifício pelos seus próprios pecados. Aí alguém pode dizer, então é Jesus que não tinha pecado, mas se fez pecado por nós, então ele fez o seu sacrifício pelo seu próprio pecado. Isso é engano. Isso é se meter, se enrolar todinho com simbologia bíblica. Quando Deus fala que Arão tinha que fazer sacrifício pelos seus próprios pecados, era necessário Deus falar isso, senão seria o caso do povo pensar que o sumo sacerdote não tinha pecado. Então Arão tinha que fazer sacrifício pelos seus próprios pecados e depois pelo do povo e ainda purificar o santuário. Isso não significa que Jesus teve que fazer um sacrifício pelo seu próprio pecado. Jesus nunca pecou. O pecado dele não existia. Como que ele vai fazer sacrifício pelos seus próprios pecados? Isso não é figura. Isso é pessoa que maneja a palavra de Deus de maneira errada. Tem canais falando esse besterol todo. Só para querer falar que o príncipe do templo de Ezequiel é Jesus e pronto, espiritualizar tudo. E lutar contra os profetas de Deus. Jesus fez sacrifício pela igreja. Ele sofreu porque os nossos pecados estavam sobre ele. Isso é usar a palavra de Deus de maneira correta. Mas o príncipe de Ezequiel, do 40 a 48, além dele se casar, dele comer, dele beber,
Ele tem que fazer sacrifício pelos seus próprios pecados, ele não pode ter domínio sobre o templo todo. Ele tem um certo ponto que ele tem domínio. E isso é também com os levitas. Deus não precisa de ficar se contrariando com a própria palavra para falar algo de igreja. Isso é estupidez. Isso é dureza de coração. Se a pessoa não sabe, seja humilde e fala, eu não sei explicar. Mas você vê que a humildade passou longe de pessoas assim. Elas são soberbas. Eu não sei como elas creram nas duas casas de Israel. Pessoa assim não era nem para crer. Mas elas creram e depois se venderam para a vaidade. Sim, porque comércio com a palavra de Deus é vaidade. É vaidade correr atrás do vento. Nem todas fazem comércio. Mas tem pessoas que estão ali. Sabe, é um grupinho, umas fazem comércio, outras não, mas ninguém repreende ninguém, tá tudo de boa. São grupinhos, são partidos e pessoas que estão querendo se passar por mestres, mas estão lutando contra os profetas de Deus. Dá vergonha de ver eles usando a palavra de Deus dessa maneira. E o Senhor disse que aquele templo tem um mapa, é a planta de uma casa, e diz que aquelas leis serão cumpridas, e tudo aquilo é para envergonhar a casa de Israel. Eles ficam perdidinhos. Uma hora eles falam que a casa de Israel é a igreja, que não tem nada a ver com Israel de Deus, mas então a igreja vai ser envergonhada? Eles não sabem explicar isso. E você pode ver que se aquele templo ali fosse o véu de Moisés, se fosse a antiga aliança, o Senhor estaria se contradizendo, porque tem muitos pontos ali que não tem nada a ver com a lei de Moisés. Pode ter alguma semelhança, porque tem sacrifícios. Olha como eles são feitos. Ali não tem arca da aliança, ali não tem menorá, ali não tem mesa dos pães da proposição. O altar é diferente, não tem nada a ver com o altar do tabernáculo de Moisés e nem com o altar do templo de Salomão. Não tem pia de bronze, não tem mar de bronze. As coisas ali são diferentes. As nações estão relacionadas com aquele templo. Então isso é explicar a palavra de Deus com perfeição. Porque para defenderem o que eles querem defender, eles precisam de usar a interpretação hiperespiritualista. E pular textos, obviamente. É o que nós estamos fugindo. Nós não temos comunhão com esse tipo de pessoa, nós não concordamos com esse tipo de pessoa e a própria palavra de Deus irá refutá-los até o fim. Então, prestem atenção no que vocês vão ouvir. Essa daqui foi uma introdução, agora eu vou dar a explicação de como vocês vão ouvir os capítulos 36, 37, 38 e 39. No capítulo 36, você que conhece as duas casas de Israel, você vai ver ali algumas expressões do Senhor, onde ele fala de coração, dar um coração de carne para o povo, derramar o Espírito, aspergir água pura, fazer o povo andar nas leis dele. Aí você diz, é a igreja. Por que você diz que é a igreja? Porque logo no capítulo... Você não, né? Alguns. Por que alguns dizem que é a igreja? Porque depois vão no capítulo 37 e eles vão encontrar a profecia de Efraim e Judá, que eu ensinei primeiramente lá no Japão. Eu ensinei para todos esses que estão contaminando a palavra. Eles, querendo admitir ou não, aprenderam no meu canal. E aí eles acham que é tudo a mesma coisa. Ezequiel 36 é a igreja, Ezequiel 37 é a igreja, o povo de Ezequiel 38 e 39 é a igreja, e tudo é igreja. E os judeus que sobram? E as famílias dos levitas, dos judeus, dos descendentes de Zadok, de Zacarias 12 e 14, que sobram? Elas não morreram, ou seja, não colocaram a marca da besta, porque quem coloca morre. Elas não foram glorificadas, porque elas restaram, e elas estão chorando à parte, chorando por alguém que chora por um filho primogênito. Ninguém que tem o corpo glorificado e está reinando com Cristo vai chorar. E ainda em Zacarias 14, você está vendo que Jesus está vindo com a igreja e com os seus santos. Você vê que tem um povo ali na terra sendo protegido. Isso está muito claro em Zacarias 12 e 14. E o que o Senhor vai fazer com esses judeus restantes? Se ele pretende trazer a nova Jerusalém para a terra, por que ele vai defender a Jerusalém de baixo? Se Satanás sabe que a Jerusalém de baixo, Deus não tem nada a ver com ela, por que ele tanto quer a Jerusalém de baixo? É óbvio que a de cima, ele foi expulso de lá. Ele queria dominar Jerusalém de cima, ele queria o trono de Deus. Deus expulsou ele de lá. Futuramente,
depois de todo um plano que Deus faz na terra, chega o tempo de Davi, Davi conquista Jerusalém e Deus escolhe Jerusalém e aí Satanás se direciona contra Jerusalém. Ele sempre quer a Jerusalém de baixo. Tanto é que ele que colocou ela debaixo de escravidão e Deus permitiu, porque o povo tem poder de escolha. O povo recebeu a lei, recebeu a Torá, recebeu os profetas, recebeu o Filho de Deus. Se não querem ouvir, então fiquem como escravos. A Jerusalém ainda está escrava. Quando Paulo fala em Gálatas 4 que a Jerusalém de cima é livre, a qual é nossa mãe, e a Jerusalém de baixo está em escravidão com seus filhos, e ainda faz uma alusão com duas alianças, as pessoas parecem que bateram a cabeça na parede. E aí eles entendem que Paulo está supondo, dando a entender que a Jerusalém de baixo vai ser destruída porque vai vir a de cima. O apóstolo Paulo não está falando nada disso. Isso é a pessoa que está inventando na própria cabeça. O apóstolo Paulo jamais vai contrariar Zacarias, Ezequiel, Isaías, Jeremias. Então, o que está em Ezequiel do 40 ao 48 é literal, é profético e vai acontecer na terra. E para o Senhor confirmar, para ninguém distorcer 8 capítulos consecutivos, porque o Senhor sabia que iriam distorcer, ele deixou quase as mesmas coisas em outros capítulos. Por exemplo, Ezequiel 36 é um capítulo que fala da casa de Israel restante, e não da igreja. Jeremias, dos capítulos 29 ao 34, você vai ter um Israel restante. Você vai ter um jubileu na terra em uma Jerusalém restante, literal, reedificada e reconstruída. Só que o Senhor não vai se limitar em falar em apenas de um plano. Ele vai mostrar um plano literal e, através desse plano literal, ele vai desenvolver um plano espiritual. Tanto é que eles não vão admitir um governo no mundo. Mesmo que todas as nações estejam contra eles, eles não vão admitir, não vão se submeter a um outro Deus. Mas eles tendo as escrituras, eles não aceitam o Messias, logo eles estão perdendo o direito de primogenitura. É por isso que Efraim é chamado de primogênito. Esse é um caso que não dá para explicar agora, mas Efraim é chamado de primogênito. O cetro do reino está com Judá. Pode ver, isso é profético, isso está nas escrituras. O cetro do reino não está na mão de Efraim, está na mão de Judá. Mas a primogenitura está na mão de Efraim. Quando o Senhor unir as varas, ou seja, as tribos, e isso vai acontecer pelo poder da ressurreição, o cetro de Judá vai passar para Efraim e a primogenitura de Efraim vai se unir com Judá. Isso é uma leitura mais elevada de Ezequiel capítulo 37. Que muitas pessoas que querem ser mestres não são capazes de explicar porque até hoje não entenderam isso. Quando Ezequiel está unindo as varas, ele não está apenas unindo a casa de Judá com a casa de Israel, ele está unindo as promessas. Para você entender isso, você tem que pegar os textos lá do livro da lei, passar por vários profetas, principalmente por Zacarias, até chegar em Ezequiel 37. Falou do reino milenar, você vai ter que refutar com todas as forças, com todo o coração, com toda a força, com toda a alma, com todo o entendimento, amilenismo, pós-milenismo, calvinismo, preterismo, pré-tribulacionismo. Nesse caso aí, ele fica menos culpado na história, mas ainda tem culpa. Então, eu não sei se vocês conseguiram entender tudo até aqui, eu acredito que sim, mas quando vocês forem ouvir Ezequiel 36, saiba que ali jamais está falando da igreja. Ah, mas está falando que vai receber um coração de carne. Sim, a igreja vai receber coração de carne? Jesus agora tem um coração de carne? Óbvio que Jesus tem um coração, mas não é de carne. Não tem sangue dentro do corpo de Jesus. Porque você tem que entender qual é o objetivo de um sangue. Vocês acham que os anjos têm sangue? Os anjos sangram? Só se for um sangue glorificado. Tudo que tem dentro de um corpo de carne e tudo que tem dentro de um corpo celeste tem objetivos. Ninguém é capaz de saber o que tem dentro de um corpo celeste. Ninguém nunca abriu um corpo celeste. Claro que tem coisas dentro de um corpo celeste, mas são materiais celestiais. Eles não são da terra. Para ter sangue tem que ter veia, carne, músculo, juntas, medulas, células,
Isso são coisas pertencentes a um corpo da terra. Jesus está prometendo em Ezequiel capítulo 36 que ele vai tirar o coração de pedra de dentro do povo e vai dar um coração de carne e vai derramar água pura neles e vai derramar um espírito sobre eles para que eles pratiquem as leis de Deus. De que povo está falando e de quais leis o texto está falando? É o mesmo povo que está dentro de Ezequiel do 40 ao 48. As mesmas leis que estão dentro de Ezequiel do 40 ao 48. Que não são as leis de Moisés, não tem nada a ver com a antiga aliança. Porque senão Deus iria estar se contrariando. Tem pessoas tão insensatas que elas têm estudo falando do tabernáculo de Moisés e quando elas vão lá para o templo de Ezequiel para tentar hiperespiritualizar tudo, elas falam que é a lei de Moisés. É muita estupidez isso. É muita tolice, para não chamar de burrice. Porque claramente não são as mesmas leis. Só porque tem sacrifícios de animais, não significa que são as mesmas leis. No templo de Ezequiel não tem arca de aliança. Não tem véu da separação. Não tem mesa dos pães da proposição. Não tem menorá. Por que o Senhor ia retirar todas essas peças quando ele, na verdade, o objetivo dele era falar espiritualmente da igreja? Por que o Senhor iria fazer isso? São as principais peças dentro de um tabernáculo que falam da igreja. Se o propósito de Deus era falar da igreja pelo templo de Ezequiel, e somente isso, por que ele retiraria essas peças? Não faz sentido. E fala a verdade, nós não precisamos de Ezequiel do 40 ao 48 se fosse só para entender sobre a Nova Jerusalém. Presta atenção no que eu estou falando, para ninguém distorcer. Na verdade, nem precisaria do livro de Ezequiel para entender sobre a Nova Jerusalém. O livro de Isaías seria suficiente para nos fornecer as informações necessárias da Nova Jerusalém, porque os próprios capítulos 21 e 22 se auto-explicam. Se não existisse Ezequiel na Bíblia, é óbvio que a gente teria uma perda de revelação muito grande. Mas ainda assim nós seríamos capazes de compreender o Evangelho e de entender as coisas da Nova Jerusalém. Então, quando dizem que o templo de Ezequiel não é profético, é só uma simbologia para falar da igreja, isso é engano. Por que o Senhor iria criar toda aquela sequência de palavras com medidas, com leis, com determinações, falando, esse daqui é a planta da casa. Eles devem fazer tudo isso. Por que o Senhor iria gastar tanto tempo para fazer todo mundo dar a mesma volta ali no tabernáculo de Moisés para chegar no mesmo resultado de tudo que já estava escrito no templo de Moisés, no tabernáculo de Moisés? Qual é o sentido disso? Não tem sentido. E se o propósito do Senhor fosse esse, ou seja, o Senhor pensando assim, o povo vai entender com essas palavras que eu estou falando de Cristo e da igreja. Eles vão entender porque é só eles compararem com a lei de Moisés. Deus estaria enganado. Porque, claramente, o formato do templo, as leis não são as mesmas. Tem festas? Sim, tem festas. Mas elas têm diferenças. E é claro que a gente pode fazer uma leitura espiritual de alguns pontos do tabernáculo não, do templo de Ezequiel. Não tem como isso não ser possível, porque todos os templos, Deus tira algo espiritual de todos os templos. Olha o padrão, tabernáculo de Moisés, fala de Cristo da igreja. O templo de Salomão, fala de Cristo da igreja. Antes do templo de Salomão, você tem que entender como se iniciou o tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi, num primeiro momento, se iniciou com a unificação de Judá e Efraim. Melhor dizendo, eu errei, da casa de Judá e da casa de Israel. A questão de Judá e Efraim é um segundo plano, porque Davi, ele edificou a casa de Judá e a casa de Israel, só que a casa de Israel ainda não tinha o sobrenome de Efraim. Mas, claramente, nos dias de Davi, o reino de Israel estava dividido. A palavra não explica o porquê que o reino se dividiu e como, mas a palavra mostra, está dividido. E Davi unificou. Davi se tornou primeiramente rei de Judá
e depois juntou todo Israel. Começou o tabernáculo de Davi aí, mas não acabou. O tabernáculo de Davi vai parar na sua fase final lá com o Templo de Salomão, com uma casa fixa em Jerusalém e ainda com uma amplificação da lei. Porque toda lei ela é amplificada e Davi foi um homem escolhido para amplificar a Torá. Foi o único que fez isso. Moisés, ele escreveu a Torá, Josué, ele atualizou, mas Davi amplificou, porque Davi acrescentou leis. Ninguém poderia, depois de Davi, falar, não, eu quero praticar o modelo de Moisés. Não, tinha que praticar o modelo de Moisés amplificado com as leis que Deus deu para Davi colocar no templo. Davi aumentou o número de menorá, Davi aumentou o número da mesa dos pães da proposição. A pia de bronze passou para um mar de bronze. Davi acrescentou músicos no sacrifício da tarde e da manhã. Então muitas coisas foram mudadas. A lei ainda era de Moisés, da antiga aliança, do sacerdócio levítico, só que ela foi amplificada. Então depois disso, aí você tem o tabernáculo de Davi na fase final, lá no Templo de Salomão. Ou seja, o Templo de Salomão está falando da edificação da igreja, está falando de Cristo e da igreja, está falando até do milênio. E depois você vai ter a reedificação do templo, aonde agora vão ter portas. Esdras e Neemias edificam o santuário, reformam tudo e colocam portas. E isso vai estar falando de Cristo e da igreja. Depois você vai ter o Templo de Ezequiel, que vai estar falando com mais detalhes a respeito de Cristo e da igreja. Só que veja bem, por que o único templo a ser espiritualizado e hiperespiritualizado e o único templo a não existir seria o de Ezequiel? Isso não faz sentido. Todos os templos existiram. Todos falam de Cristo, da igreja. Todos fazem uma alusão ao reino milenar e até a eternidade. Se eu chego em Ezequiel do 40 e 48 e apenas digo, isso daqui é Cristo, isso daqui é a igreja, tudo isso daqui é Cristo e a igreja, e sou um preguiçoso, e não explico nada, só finjo que estou explicando. Explico 1, 2 versos, pulo 3. Explico um capítulo, pulo 2. Me torno um louco ao falar que o príncipe de Ezequiel é Jesus, aonde todos os detalhes do príncipe de Ezequiel do capítulo 45 desclassificam ele como Messias. Eu falo, não, o príncipe está aqui em Ezequiel 37. É o príncipe Davi, é Jesus. Irmãos, se vocês realmente temem a Deus e amam as Escrituras, não cheguem nesse nível de hipocrisia. Não façam isso. Se vocês não sabem explicar certos pontos da palavra, sejam humildes e falam, eu não sei explicar. Não se finjam de mestres e distorçam a palavra. Haverá cobrança. Tudo que você faz e distorcendo as escrituras, lutando contra os profetas, tem um preço. O príncipe de Ezequiel se casa, come, bebe. Ele não pode ter certa possessão da parte sagrada do templo. Como seria possível Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mesmo não ter autoridade nenhuma, em certo ponto do templo? Só isso já seria motivo para você ter um outro tipo de leitura. Mas as pessoas leem isso e vão para os seus canais se fazerem de loucas, fingindo que isso não existe. Outros ainda, de maneira mais absurda, eu estou falando do que eu vi e do que eu ouvi, leem essa parte e falam, esse daqui é Jesus. Assim, de maneira... Eu olho, irmãos, e fico pensando, o que aconteceu com essas pessoas? É loucura, simplesmente é loucura. Ou seja, humildade passou longe dessa pessoa. Tiago fala, não queiram muitos de vós serem mestres, porque sobre vós virá maior juízo. Tiago não está proibindo as pessoas de serem mestres, porque existe esse chamado no corpo, só que nem todos têm esse chamado. Olha o que eu ouvi, a explicação de alguém que tem coração duro como pedra. E que, na verdade, não é nem ovelha, quanto mais mestre, porque é um bode. Uma pessoa que fala isso é um bode. Prestem atenção,
Eu já vi alguém dizer assim, e eles acham que isso é um argumento lindo de se falar, deveria ter vergonha. Eles falam assim do príncipe do povo e de Ezequiel 45. Ela vai lá em Arão e diz que Arão fazia sacrifício pelos seus próprios pecados e pelo povo. E aí a pessoa diz, Arão é a figura de Cristo. Se Arão era essa figura de Cristo, fazia sacrifício pelos seus próprios pecados, o príncipe do povo lá de Ezequiel 45 está fazendo sacrifício pelos seus próprios pecados. Não significa que Jesus não pecou, que Jesus tenha pecado, mas significa que os nossos pecados estavam sobre Jesus e por isso que o príncipe do povo teria que fazer sacrifício pelos seus próprios pecados. E aí as pessoas escutam isso e falam, explicou nada. Distorceu tanto a parte de Arão como a parte do príncipe do povo. Isso é uma distorção. Sabe por quê? Porque quando Deus fala que Arão tinha que fazer sacrifício pelos seus próprios pecados, ainda que Arão fosse figura de Cristo, isso não era para falar que Cristo tinha que fazer um sacrifício pelos seus próprios pecados. Deus tinha que falar, era obrigado, na verdade, falar que Arão tinha que fazer um sacrifício pela sua própria casa, porque senão ia dar a entender que Arão e os seus parentes, a sua própria casa não tinha pecado, porque eram eleitos de Deus como um cabeça, um príncipe do povo, para fazer sacrifício e expiação pelos filhos de Israel, então ele estava livre de pecado. Por isso que Deus tem que falar que Arão tem que fazer sacrifício pelos seus próprios pecados, porque ainda que ele seja o principal do povo, ele ainda peca. Logo, quando Cristo se levanta, ele se levanta como um sacerdote superior. Dizem tanto estudar Hebreus, e o escritor de Hebreus está esclarecendo isso para a gente em Hebreus capítulo 7, 6 e 7, principalmente no 7. O escritor de Hebreus fala que a morte impedia aqueles sacerdotes de continuar, então eles tinham que ser feitos sacerdotes em muitos números, mas Jesus, a morte não impede ele de continuar como sumo sacerdote perfeito para sempre. Então Jesus não teve que fazer nenhum sacrifício pelos seus próprios pecados. Os nossos pecados estavam nele e ele fez sacrifício pelos nossos pecados. Ou seja, não pode confundir uma coisa com a outra. O príncipe Ezequiel está fazendo sacrifício pelos seus próprios pecados. E ele morre. Ainda que ele tenha uma vida longa, ele morre. Assim como os levitas. Tá vendo como eu consegui distorcer aquilo que eles distorceram? Porque eles explicam de maneira esdrúxula, chutando tudo, fazendo simbologia errada. Fora isso, está escrito que o príncipe não tem domínio sobre certa área do templo porque é sagrada. Isso não pode ser para Cristo. Aliás, nada ali pode ser para Cristo e para a igreja. Significa que não tenha nenhuma instrução espiritual? Claro que não. Eu sei ler algumas coisas ali de maneira espiritual, sem anular o literal, porque eu não sou doido. Então, a partir daqui, você vê que o jogo muda. Você vê que aquilo ali são promessas para o futuro e vai se cumprir. E a gente finaliza o estudo com Ezequiel 48, verso 35, o último verso e a última frase. E o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Veja que está falando de uma cidade que desde aquele dia, que é um termo profético, será para o futuro. E a frase-chave, o Senhor está ali. Se fosse a Nova Jerusalém, ninguém precisa dessa informação e da cidade ter esse nome de destaque. Quando que o Senhor não esteve na Nova Jerusalém? Mas se vai ter um templo edificado e uma Jerusalém restaurada na terra, todas as nações têm que saber que o Senhor está ali. Essa é a revelação que o Senhor quis deixar para a gente. Por isso que a cidade tem que ter esse nome. Não faz sentido apenas ler e repetir. Você tem que meditar. Todos sabem que o Senhor sempre esteve na Nova Jerusalém e Ele nunca estará fora da Nova Jerusalém. Mas as nações restantes, o mundo vindouro, tem que saber que o Senhor está ali naquela cidade. Ele vai entrar por uma porta, a glória dele vai estar naquela cidade e as palavras dos profetas vão se cumprir.